alcançou a promessa. E vamos à explicação de Emmanuel. A esperança de atingir a paz divina com felicidade inalterável vibra em todas as criaturas. O anseio dos patriarcas da antiguidade é análogo ao dos homens modernos. O ar coroado de bênçãos, o dever bem cumprido, a consciência edificada, o ideal superior convenientemente atendido, o trabalho vitorioso, a colheita feliz. As aspirações da alma são sempre as mesmas em toda parte. Contudo, esperar significa persistir sem cansaço e alcançar significa triunfar definitivamente. Entre o objetivo e a meta, faça imperativo o esforço constante e inadiável. Esperança não é inação, e paciência traduz obstinação pacífica na obra que nos propomos realizar. Se pretendes materializar os teus propósitos com Cristo, guarda a fórmula da paciência como a única porta aberta para a vitória. Há sofrimento em teus sonhos torturados? Incompreensão de muitos em derredor dos teus desejos? A ingratidão e a dor te visitam o espírito? Não chores perdendo os minutos, nem maldigas a dificuldade. Aguardas as surpresas do tempo agindo sem precipitação. Se cada noite é nova sombra, cada dia é nova luz. Lembra-te de que nem todas as águas se acham no mesmo nível e nem todas as árvores são iguais no tamanho, no crescimento ou na espécie. Recorda as palavras do apóstolo dos gentios. Esperando com paciência, alcançaremos a promessa. Não te esqueça de que o êxito seguro não é de quem o assalta, mas sim daquele que sabe agir, perseverar e esperar por ele. Bem, irmãos, diante dessa belíssima leitura, vamos fechar os olhos, elevar nossos pensamentos ao nosso mestre de amor, agradecer por essa oportunidade bendita de estarmos todos aqui reunidos em vosso nome, para saciar desse alimento que é o Evangelho terapia, o Evangelho de Jesus. Que tua paz, o teu amor e a tua harmonia estejam em todos os nossos corações e que tua luz ilumine nossos caminhos. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos agora ao prato principal. Tchan, 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 tchan. Qual que será, hein? Cadê o rosa? Achei. Bem, irmãos, o Evangelho da noite vai nos trazer o tema livre-arbítrio e responsabilidade. Tânia, a palavra é sua. Obrigada, Hélio. Boa noite a todos. Uma alegria poder estar aqui novamente com todos vocês para estudarmos, para compartilharmos desses ensinamentos tão importantes que vêm guiar e orientar os nossos passos diante da vida. E hoje vamos conversar sobre livre-arbítrio e responsabilidade. Muito bem. Vamos começar o nosso estudo definindo o que vem a ser livre-arbítrio. Livre-arbítrio é definido como a faculdade que tem o indivíduo de determinar a sua própria conduta. Deus nos concede esse livre-arbítrio. Fizemos um planejamento no plano espiritual, junto com os nossos amigos da
da espiritualidade, fizemos toda uma programação e fomos então enviados para mais uma experiência reencarnatória. Porém, o sucesso ou o fracasso desta empreitada dependerá única e exclusivamente de nós mesmos. A própria doutrina espírita nos ensina que nós sofremos sim a influência do meio, Porém, todos nós, quando reencarnamos, em qualquer situação, por mais difícil que seja, Deus não nos coloca numa caminhada reencarnatória sem nos prover com os recursos necessários para sairmos vitoriosos. Mas o que acontece? Muitas vezes prevalece os vícios do passado e a nossa teimosia em persistir no erro. Então, o livre-arbítrio é definido como a faculdade que tem o indivíduo de determinar. Ele pode determinar a sua vitória ou a sua derrota. Isso é extremamente importante. E no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, nós encontramos esse belo ensinamento. O homem é assim constantemente o árbitro da sua própria sorte. Ele pode abreviar ou prolongar indefinidamente o seu suplício, a sua felicidade ou a sua desgraça. Dependem da sua vontade de fazer o bem. O que isso quer dizer? Que nós podemos permanecer em reencarnações e reencarnações e mais outras reencarnações, persistindo nos mesmos vícios, nos mesmos erros, porque teimamos. A vontade é a mola propulsora da evolução. Sem ela não realizamos nada, absolutamente nada. Muito bem, mas nós estamos falando de livre-arbítrio e responsabilidade. E livre-arbítrio subentende, por livre-arbítrio, subentende-se a liberdade. E o que vem a ser liberdade? O que é ser livre? Porque nós estamos aqui estudando esse tema à luz da doutrina espírita. Então, o que vem a ser liberdade segundo a doutrina espírita? O que é ser livre segundo os preceitos da doutrina espírita? E Allan Kardec então nos diz: liberdade significa o direito de agir segundo a própria vontade ou livre-arbítrio, desde que pessoas ou instituições não sejam prejudicadas. Daí os orientadores informarem em O Livro dos Espíritos que não existe liberdade absoluta, mas relativa, porque todos precisais uns dos outros. Então, numa única condição, o homem seria totalmente livre, se ele estivesse em algum lugar completamente sozinho. A partir do momento em que duas pessoas estão juntas, aí já se estabeleceu uma restrição a essa liberdade. Por quê? Porque a minha liberdade deve obedecer, ou melhor dizendo, ela irá até onde começar a liberdade do outro. E aí eu pergunto a vocês: será que esse preceito nos dias de hoje
levado a sério nos seus princípios mais básicos? Será que nós estamos realmente preparados para respeitar a liberdade do outro? Porque quando se fala em liberdade, se fala automaticamente em direitos. E as pessoas hoje têm uma voz muito ampla para cobrar os seus direitos. O meu direito, eu quero o meu direito, eu vou atrás do meu direito. Ótimo, nós temos realmente que conhecer os nossos direitos e reivindicarmos os nossos direitos. Afinal, isso é uma questão de justiça. Porém, junto aos direitos existem também os deveres. E será que estes são cumpridos no mesmo afã em que cobramos os nossos direitos? Então, direitos e deveres caminham juntos em todas as situações da vida. E hoje nós nos debatemos com um tema muito complexo, que é a tal da liberdade de expressão. Em nome dessa liberdade de expressão, muita violência está sendo praticada. Vejam bem, eu aqui hoje estou conversando com vocês e estou praticando esta liberdade de expressão. Estou aqui conversando com todos vocês em nome da doutrina espírita. Porém, essa minha liberdade de expressão, ela tem que vir acompanhada da responsabilidade. Porque eu não estou aqui falando em meu nome, eu não estou aqui falando o que eu penso, eu estou falando em nome de uma doutrina. Então, antes de chegar aqui, eu me preparei, eu estudei, eu pesquisei, eu preparei os slides de tal forma que ficassem claros e objetivos para que todos possam entender. Então, por trás disso existe uma responsabilidade, porque eu não venho aqui falar o que eu acho. Então, essa liberdade de expressão, ela é importantíssima e precisa ser preservada. Porém, tem que vir também acompanhada da responsabilidade. Hoje à tarde, inclusive, eu fiz essa mesma palestra às 3 horas e eu falei de um exemplo que nós vimos, vocês devem ter visto aí no Bom Dia Resende, no Facebook, um caso que aconteceu agora aqui na nossa cidade, no Colégio Salesiano. Um grupo de garotos pegou a foto de uma menina, colega de classe, e usando a inteligência artificial, deixaram essa menina seminua e jogaram nas redes sociais. Isso foi notícia em nossa cidade. Vejam que coisa triste. Isso é liberdade. Esses jovens estão sabendo utilizar o seu conhecimento e a sua liberdade. Então, este é um tema extremamente importante. Porque hoje nós vamos replicando, compartilhando informações que nem sabemos se é realmente verdade. Aquilo te impacta de alguma forma e você sai replicando. Cadê a nossa responsabilidade? Logicamente que as redes sociais estão aí e isso é irreversível. Porém, nós temos que saber usá-las com responsabilidade. Não é cerceando a liberdade das pessoas que nós vamos encontrar um caminho de equilíbrio, mas sim
trazendo para a reflexão a importância da responsabilidade, que deve sempre ser acompanhada da nossa liberdade. E aí nós vamos ver aqui no livro, esse livro é maravilhoso, O Poder do Destino, o Problema do Ser, do Destino e da Dor. Esse livro é fantástico, recomendo inclusive essa leitura, é um tratado de filosofia, ele é maravilhoso. A liberdade é a condição necessária da alma humana que sem ela não poderia construir o seu destino. Isso é tão importante que Deus não nos priva de nosso livre-arbítrio. A doutrina espírita jamais irá dizer o que é certo, o que é errado. Faça isso, faça aquilo. Isso é proibido, isso não é proibido. Jamais. Porque cada um tem o direito de escolher. Porém, a doutrina espírita nos esclarece que nós somos livres para fazer a escolha que quisermos. Porém, jamais poderemos escapar das consequências. Jamais. Por uma simples razão. Por punição de Deus? Não. Porque a vida é regida por leis. Leis criadas por Deus. São as leis divinas ou naturais, que estão lá no Livro dos Espíritos. Depois, se quiserem, entrem lá no capítulo das leis divinas, que vocês vão ver todas as leis. E uma dessas leis é a lei de causa e efeito. Para cada causa haverá um efeito condizente, uma consequência. Então vejam bem, gente. Imagine uma sociedade regida apenas por essa lei de causa e efeito. Se nós tivéssemos a plena consciência do que significa causa e efeito, levando em consideração que somos espíritos imortais, levando em consideração essa premissa de que somos espíritos imortais. Se nós regêssemos a nossa vida apenas por esta lei, o mundo já seria diferente. Talvez até nem por consciência, mas por inteligência. Se eu vou colher lá na frente aquilo que eu estou plantando, por que eu vou escolher as sementes ruins, se eu mesmo vou colher? É uma questão de bom senso. Até extrapola o âmbito religioso. É uma questão de bom senso. Se eu vou colher aquilo que eu estou plantando, por que vou plantar sementes ruins? Mas o que nos falta então? Nos falta justamente o conhecimento da nossa própria essência, que é divina. Por sermos seres divinos, por sermos seres com esta essência divina, a nossa vida naturalmente se autorregula através dessas leis. Por isso a dor, como um mecanismo de alerta e de reparação, para que através dela possamos ir redefinindo rotas. Com qual objetivo? Da evolução. Pois é isso que Deus quer de cada um de nós, a evolução e a felicidade. Mas para isso, precisaremos aprender a usar o nosso livre-arbítrio de uma forma consciente, inteligente e responsável.
Então é a responsabilidade do homem que faz a sua dignidade e moralidade, sem a menor sombra de dúvida. Não existe liberdade absoluta, pois precisamos uns dos outros para sobreviver. Claro, precisamos uns dos outros para sobreviver, por isso não pode haver liberdade absoluta. Somos seres gregários, vivemos numa sociedade. Mas como ainda não temos essa noção desenvolvida dentro de nós de dever, nós ainda somos regidos por leis humanas que estabelecem regras para que a convivência seja possível. Nós ainda estamos tão distantes dessa consciência de dever, desse autoconhecimento profundo, que ainda nós precisamos de leis rígidas que nos permita uma convivência razoavelmente saudável. Porque mesmo com leis e com sanções, a nossa convivência em sociedade está difícil. Imagine sem elas. Descambaríamos para o barbarismo, sem a menor sombra de dúvida. E liberdade de pensar. Todos nós temos a liberdade de pensar. Está lá no Livro dos Espíritos, questão 833. Apenas no pensamento desfruta o homem de limitada liberdade, porque o pensamento não conhece entraves. Ótimo, é assim mesmo que funciona. Porém, aqui cabe também uma reflexão mais profunda. Somos livres para pensar o que quiser. Porém, há uma outra lei que rege a nossa vida, que é a lei de sintonia. Quando eu penso, eu emito vibrações e automaticamente me conecto com as vibrações semelhantes, que irão potencializar tudo aquilo que eu estou pensando e idealizando. Sendo assim, mesmo com a minha liberdade de pensar, esta liberdade também deve vir acompanhada de responsabilidade. Porque aí eu preciso entender que, pela forma como eu penso, eu vou atrair determinadas companhias. E são essas companhias que eu quero? Que companhias que eu quero? Agradáveis ou desagradáveis? Que venham me trazer bem-estar ou mal-estar? Isso vai depender da forma como pensamos. Se eu vivo gravitando no ódio, no rancor, na vingança, que atmosfera fluídica eu vou criar em torno de mim mesmo? Logicamente, uma atmosfera fluídica densa, pesada, e a todo momento vou me deparar com dificuldades. Pois é isso que eu estou construindo para mim. Isso aqui também extrapola simplesmente o âmbito religioso. É uma questão da própria lei natural. Semelhante atrai semelhante. Se a liberdade humana é restrita, está pelo menos em via de perfeito desenvolvimento. Que notícia boa! Porque o progresso não é outra coisa mais do que a extensão do livre-arbítrio no indivíduo e na coletividade. Justamente por isso que reencarnamos. Para que entre erros e acertos possamos ir desenvolvendo
E é através do relacionamento familiar, social, profissional, que vamos aprendendo a dar um direcionamento mais seguro e sábio para o nosso livre-arbítrio. É dessa forma que vamos aparando as nossas arestas e assim vamos crescendo e assim vamos evoluindo. E logicamente, como fomos criados para sermos espíritos puros, porque é esta a nossa destinação, através das experiências sucessivas, logicamente que caminhamos para esse perfeito desenvolvimento do nosso próprio livre-arbítrio. Por quê? Porque uma hora a gente cansa de sofrer, uma hora a gente cansa de fazer bobagem e pensa, não, agora eu quero acertar, eu não aguento mais cair nesse mesmo buraco em que tenho caído tantas e tantas vezes. É para isso que Deus sempre nos oferece uma nova oportunidade. Porém, nós ainda estamos num estágio evolutivo em que nos escondemos através do desculpismo. Ah, porque eu estou assim por causa da minha esposa que não me compreende. Ah, mas eu sou infeliz porque o meu marido não me ajuda. Ai, mas os filhos que eu tenho estão me deixando enlouquecida. Ai, mas o meu chefe ninguém merece. Então nós estamos sempre apontando o nosso dedo para alguém que é culpado das nossas dificuldades. E aí esquecemos de olhar para dentro de nós mesmos. É que eu estava falando hoje, eu assisti uma palestra da Lúcia Helena Galvão, que é uma filósofa que eu particularmente adoro. Ela tem muitos vídeos no YouTube. É uma pessoa extraordinária. E ela estava falando sobre a questão do autoconhecimento, porque o autoconhecimento, muitas vezes, nós falamos muito em autoconhecimento, mas esse autoconhecimento, ele fica, muitas vezes, numa dimensão muito abstrata. O que vem a ser o autoconhecimento? E aí, ela trouxe para uma dimensão mais concreta, e ela deu o seguinte exemplo. Então, para que nós possamos ter uma noção de quem nós realmente somos, vamos olhar as pegadas que estamos deixando. De que forma eu impacto a vida da minha família? Qual é a pegada que eu estou deixando para a minha família? Qual é a mensagem que eu estou deixando para eles? Qual é a imagem que eu estou deixando para aqueles que trabalham comigo? Que pegadas eu estou deixando atrás de mim na comunidade? Qual a diferença que eu estou fazendo? Através desses questionamentos, nós vamos conseguindo vislumbrar aos poucos quem realmente somos nós, através daquilo que estamos deixando nas pessoas. É um trabalho muito importante de observação, pois desse autoconhecimento dependerá a nossa vitória ou o nosso fracasso em qualquer empreendimento da vida. Quanto mais na ascensão espiritual. Para uma pessoa ser médica, médico, ela levará em média 8 anos estudando. 8 anos. Agora vamos parar para pensar o que significa nós adentrarmos os conhecimentos da realidade espiritual.
o que isso significa em termos de empenho, de estudo, de busca, de labor. E quanto tempo estamos destinando a essa empreitada em nossa vida? Então, a lei de liberdade é bem compreendida quando aprendemos a estabelecer relação entre liberdade de pensar e a liberdade de consciência. E aqui nos cabe uma pergunta, mas o que é consciência? A consciência é um pensamento íntimo que pertence ao homem como todos os outros pensamentos. Para que possamos entender um pouquinho melhor essa questão da consciência, eu vou contar para vocês uma pequena história. Então, em um mosteiro, havia um monge, um sábio, e certo dia ele estava meditando, e os seus discípulos, alguns dos seus discípulos chegaram para ele e disseram: mestre, o nosso mosteiro está caindo aos pedaços. Daqui a pouco ele está tão ruim, tão deteriorado, que ele vai cair na nossa cabeça. E como todo bom mestre nunca perde uma oportunidade para passar um ensinamento, então ele falou assim, ele pensou um pouco, ele disse: pois é, mas nós não temos dinheiro, nós não temos recursos financeiros para começarmos todo este trabalho de reforma do mosteiro. Mas eu tenho uma ideia. Vocês vão reunir um grupo e vão lá para a cidade e vocês vão roubar. Aí vocês roubam, trazem para mim tudo que vocês roubaram e vocês vão para uma outra cidade, vendem tudo que vocês roubaram e trazem o dinheiro para nós fazermos a reforma. Os discípulos olharam para ele e arregalaram os olhos. Mas mestre, roubar? Ele é isso mesmo, roubar, mas só que tem uma condição. Vocês só podem roubar quando ninguém, mas absolutamente ninguém estiver vendo. Ninguém. Essa é a condição. Aí eles ficaram, um olhou para o outro assim, espantado, mas saíram. Aí eles saíram, o mestre então se desloca novamente para dentro do mosteiro e vê um dos discípulos lá que falou com ele sentado. E perguntou para ele: mas o que você está fazendo aí? Por que você não foi na cidade roubar? Eu estou fazendo o que o senhor orientou. O senhor falou que eu só poderia roubar se ninguém estivesse vendo. E tem um problema, eu estou vendo. Então eu não posso roubar, porque eu estou vendo. E exatamente isso é consciência. É você fazer o certo quando ninguém está vendo, porque é você com você mesmo. Foi o exemplo que eu dei hoje. Eu posso ir na feira, eu sei que toda sexta-feira eu vou na feira. Aí eu chego lá na banca, compro 1 quilo de laranja, dou R$50 para o moço me dá o troco e eu vi que ele me deu a mais. Eu tenho 2 opções, posso ficar quietinho, embolsar o dinheiro e ir embora. Eu não roubei, ele que não fez a conta direito, não tem nada a ver com isso. Posso embolsar o dinheiro e ir embora quietinho, pronto. Com a minha consciência tranquila, não roubei. Ele que me deu o dinheiro a mais. Porém, quando nós já temos uma consciência um pouco mais dilatada, aquela luzinha amarela fica piscando. Opa, isso não foi legal. Isso não está certo. Isso é consciência. É aquela luz que está dentro de nós. Aquele sinalzinho que está dentro de nós. A doutrina espírita nos explica onde está escrita a lei de Deus. Na nossa consciência. Todos nós, independente do nível cultural, de raça, todos nós temos a noção de certo e errado. Porém, essa noção, ela vai se dilatando com a evolução.
mas a noção de certo e errado todos nós temos. Então, o termo consciência em seu sentido moral é uma habilidade, uma capacidade, a intuição ou julgamento do intelecto que distingue o certo do errado. Foi o que eu acabei de falar. Então, a consciência não é simplesmente uma percepção ou intuição, mas um atributo do indivíduo que permite com que ele possa investigar-se, conhecer-se e, consequentemente, escolher o caminho que deve trilhar. Então, a sua consciência, a consciência de cada um de nós, da qual nós não podemos nos esquivar, podemos ludibriar, mas nós teremos que um dia, que mais cedo ou mais tarde, nos defrontar com ela. Isso é inevitável para todos nós. E liberdade e consciência. No entanto, à medida que os espíritos evoluem, a consciência do bem e do mal está mais bem definida neles, de sorte que a liberdade de consciência, regulando as relações interpessoais, reflete um dos caracteres da verdadeira civilização e progresso. Quando nós delinearmos os nossos atos, as nossas ações, pela consciência do dever que também habita dentro de cada um de nós, a nossa sociedade certamente encontrará o caminho da sua saúde, da saúde moral que nós estamos necessitando tanto. Quando os ditames da consciência direcionar as nossas ações e os nossos pensamentos, nós teremos realmente adentrado o mundo de regeneração, sem a menor sombra de dúvida. E a conquista da verdadeira liberdade, o que vem a ser, né? Para sermos livres é necessário vontade e esforço. Assim nos libertaremos da escravidão, da ignorância e das paixões baixas, substituindo o império das sensações e dos instintos pela razão. Então, o que é que nos aprisiona? Por que nós somos prisioneiros? Somos prisioneiros de nós mesmos, dos nossos vícios. E na base de todos os vícios está aqui, o grande câncer da humanidade, que é o egoísmo. É a base de todas as nossas dificuldades, de toda a nossa prisão, é o egoísmo. Então, quando nós aprendermos a nos libertar de todos esses vícios, nós seremos verdadeiramente livres. O homem sofre sempre a consequência de suas falhas. Não há uma só infração à lei de Deus que fique sem a correspondente punição. Só isso também já é um alerta importante diante do uso do nosso livre-arbítrio, porque nada, absolutamente nada, fica impune perante as leis divinas. O homem é quase sempre o obreiro da sua própria infelicidade. Pela prática da lei de Deus, a muitos males pode forrar-se, proporcionando a si mesmo felicidade tão grande quanto o comporte a sua existência grosseira. Então nós somos árbitros das nossas próprias ações. A nossa vida é um grande livro aberto em que cada dia você recebe uma oportunidade para escrever uma história. A cada dia é uma página virada. Vejam só como Deus é misericordioso e bom.
sempre nos dando uma nova oportunidade. Então, se a minha vida até agora foi permeada por equívocos, eu posso modificar isso. Está em minhas mãos, única e exclusivamente. Então, à medida que aprendemos a associar as noções de liberdade e responsabilidade, melhor vamos exercitar o nosso livre-arbítrio, sendo impulsionados por um sentimento superior que nos permite desenvolver as ações de amor ao próximo. E assim nós vamos evoluindo. Na base da evolução, a liberdade é nula, porque a consciência é nula. Então, quando somos bebês, não temos consciência de nós mesmos, dependemos integralmente daqueles que estão à nossa volta, não temos liberdade. Mas, na fase média da evolução, a liberdade é relativa e proporcional à extensão da consciência. Essa fase média é a fase que nós estamos, né? Mais para baixo do que acima. E na fase superior, pode-se supor o conhecimento completo, a liberdade seria então absoluta. Por que essa liberdade seria absoluta? Porque o que passa a reger o homem aqui é o amor, nessa fase da evolução. Única e exclusivamente o amor. Ele já não tem mais em si o egoísmo, a inveja, e aí ele é livre, completamente. Então, numa fase muito avançada da evolução, a aplicação das leis naturais passa a ser consciente e livre, claro. Então, as 3 leis de progresso, de esforço, de solidariedade são a base moral natural. Se nós não conseguirmos guardar nada dessa palestra, guardemos isso aqui. As 3 leis de progresso, esforço e solidariedade são a base moral natural. Com isso, nós estaremos encontrando o caminho do equilíbrio e da felicidade, né? E eu não poderia, estamos chegando já ao final do nosso estudo, mas eu teria que dar pelo menos uma pincelada sobre essa questão do livre-arbítrio e fatalidade, porque muitas vezes nós pensamos que tudo na nossa vida está ali, milimetricamente determinado. Será que é assim? Fatalidade e destino são 2 termos que se empregam a miúde para expressar a força determinante e irrevogável dos acontecimentos da vida. Mas será que é assim mesmo? Haverá fatalidade nos acontecimentos da vida, conforme ao sentido que se dá a este vocábulo? Quer dizer, todos os acontecimentos estão predeterminados? Será que é isso? Vamos ver o que os espíritos respondem. A fatalidade existe unicamente pela escolha que o espírito fez ao encarnar, desta ou daquela prova para sofrer. Escolhendo-a, instituiu para si uma espécie de destino. Todos nós, antes de reencarnarmos, fizemos as escolhas das nossas provas. E essas escolhas foram feitas em função da necessidade que nós mesmos sentimos de avançar alguns passos. Aí se estabeleceu um determinismo, que nós mesmos escolhemos, é aquela prova pela qual eu tenho que passar. Então ninguém aqui está na família errada, ninguém está passando pelas dificuldades que não necessita, muito pelo contrário, nós mesmos solicitamos. Então, dentro dessa premissa, vamos fazer o melhor que pudermos, aproveitarmos essa experiência que nós tanto solicitamos para que possamos sair o mais vitoriosos possível. E para terminar, pontualmente, eu deixo essa pequena mensagem de Chico Xavier, que está no livro Justiça Divina. Cada consciência é filha das próprias obras.
Ninguém é responsável pela nossa vida. Somos somente nós mesmos. Cada conquista é serviço de cada um. Vivemos em família, vivemos num grupo social, mas a caminhada, a ascensão evolutiva depende única e exclusivamente de nós. Deus não tem prerrogativas ou exceções, somos todos iguais perante Deus. Logicamente avançaremos ou permaneceremos estagnados, dependendo das escolhas que fizermos. Toda glória tem um preço. Mas não tem dúvida. Crescer é difícil, evoluir é difícil, porque pede esforço, autoconhecimento e perseverança. É a lei do mérito, da qual ninguém escapa, porque uma das leis divinas é a lei da justiça. Então, a cada um segundo as suas obras. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês sobre a questão do livre-arbítrio e da responsabilidade. Que a luz divina possa trilhar, possa abençoar a nossa mente, o nosso coração, para que nós possamos sair daqui mais determinados a trilharmos o caminho do bem, do amor, da paz, da justiça, fazendo o melhor que estiver ao nosso alcance e sob o amparo dessa doutrina maravilhosa. Muito obrigada. Tânia, nós que agradecemos por mais essa oportunidade, por mais esses ensinamentos, pelas essas importantíssimas reflexões para essa noite. Bem, irmãos, então nós vamos agora para os trabalhos finais, que é a sobremesa, passe e o atendimento fraterno. Vamos baixar as agulhas aqui, para nós fazermos a oração final. Querido Mestre de amor, mais uma vez, estamos aqui agradecidos pelos vossos ensinamentos através do Evangelho que foi trazido pela nossa irmã. Que tua luz, esses ensinamentos, sejam as ferramentas benditas para colocarmos em prática em nosso dia a dia, em busca do nosso amor próprio, em busca do amor que tu nos fornece a cada momento que acordamos e nos levantamos de nossas camas. Tua paz esteja conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus.